Alguns irmãos já ouviram muitas vezes, se não, podem ter já observado, embaixo do nome da nossa igreja, no nosso logotipo, Igreja Presbiteriana de Votorantim, Bíblica, Confessional e Missionária. De certa forma seria chover no molhado, ou numa linguagem um pouco mais rebuscada, uma redundância, porque ser igreja cristã é ser uma igreja bíblica. Isso não precisaria estar no seu mote. Ser uma igreja cristã presbiteriana de tradição reformada, ela devia ser bíblica e confessional, e devia ser missionária, senão não há razão de ser da igreja. Eu vi essa semana, lá no Supremo Concílio, no estande da PMT, da APMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, havia uma camisa. Eu não tive tempo de mostrar para minha esposa ainda. Eu nem desfiz a mala ainda. Mas eu comprei uma camisa para mim porque eu achei muito interessante, uma camisa de malha, com uma frase de uma missionária. E é mais ou menos assim: eu não recebi um chamado, eu não tenho um chamado, recebi uma ordem e obedeci. A igreja recebeu uma ordem, não é opcional. Nós não estamos aqui no recreio dessa existência. Nós não estamos, enquanto trabalhamos, criando nossos filhos, e acoplado a isso, ou como um acessório disso na nossa vida, a gente vai à igreja, porque é interessante, é legal, é útil, faz bem, me agrada. Não. Nós andamos com Cristo e atendemos ao seu chamado, acatamos a sua ordem. Como igreja, nós temos procurado fazer isso, e Deus tem sido gracioso para conosco, porque os missionários que nós temos tido algum contato, algum apoio, sejam aqueles que já estão no nosso planejamento mensal, ou até mesmo aqueles que estão num planejamento eventual, nós temos tido a oportunidade de conhecê-los. Conhecemos aqui o reverendo Ivan, que com o ministério abençoado, na altura do campeonato, com os netos chegando, e com a senhora, casados há quase assim, mais de 40 anos, e vai para a Colômbia. Conhecemos aqui o reverendo Marcos Santos, que está indo para a Nova Zelândia. Há uns 3 anos atrás, se não me falha a memória, nosso departamento infantil, 3 anos mais ou menos, 2020, correspondeu-se com um missionário lá no Zimbábue, na África. Ele já estava na África. E no ano passado, nossa igreja fez um ofertório especial e enviou para que Bíblias infantis pudessem ser compradas. E nós vimos aqui o vídeo, ele agradecendo, mostrando. Eis aqui, missionário Maurício está aqui conosco hoje, vai trazer a mensagem da parte do Senhor. E depois do culto terá a oportunidade de apresentar a esposa, apresentar o projeto, tem alguns slides lá, e continuar nos relembrando, reforçando a nossa obrigação como igreja. Nós não precisamos ser uma mega igreja para termos visão missionária. Nós precisamos ter uma visão missionária, e com esta visão já seremos uma mega igreja. Deus abençoe, reverendo. Seja muito bem-vindo. Uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. As crianças escreveram para o senhor. Meu filho, que está ali, escreveu para o senhor também. Nós somos muito, muito gratos. Deus abençoe. Fique à vontade, tem aguinha para o senhor aqui. Ok, obrigado. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor. Amém. Com muita alegria poder conhecer a Igreja Presbiteriana de Votorantim, e nós somos gratos, assim, porque eu creio que assim não foi bem algo que iria acontecer, mas Deus estava no controle para que isso acontecesse. Então, assim,
a Patrícia Campos pediu para nós um vídeo, né? E aí nós falamos assim, nós podemos fazer. Mas aí depois de uns dias conversamos com os nossos amigos, que a gente veio visitar eles moram em Sorocaba, e aí falando assim, a gente precisa fazer um vídeo, né? Ora por nós aí, para que Deus nos abençoe e nos capacite desse vídeo. Aí ele falou assim, mas Votorantim é aqui do lado. E, olha que oportunidade maravilhosa poder estar aqui. Então, assim, foram instrumentos do Senhor para que nós estivermos aqui e conhecesse vocês pessoalmente, as crianças que escreveram cartas, fizeram desenhos. Então, obrigado, igreja. Muito obrigado. Bom, um momentinho só. Eu esqueci de dizer que ele falou para as crianças da IBF. Então a Patrícia pediu para ele mandar um vídeo. E melhor do que o vídeo, ele veio pessoalmente. Isso. Ontem, foi? Foi ontem. E além de vir ontem, eu falei, tem umas crianças grandes que também precisam ouvir sobre missões. Somos todos nós. Isso. Pode apresentar também ali a esposa do casal. Sim, então, tem a minha esposa Ana Cristina. Seja bem-vinda. E nossos queridos e amados irmãos, Sinara e Ângelo. Sejam bem-vindos. São mais amigos que irmãos, viu? E a gente é muito grato. Assim, nós fizemos um seminário com a Sinara e o Ângelo nós conhecemos numa viagem missionária. E lá na Bahia. Então, aí estamos aí... passamos do nível de amigos para irmãos, né? Então, assim, eu queria saudar a todos na língua Ndebele, que é uma das línguas que é falada lá no Zimbábue. Quando eu falar Salibonani, vocês respondem Yebo Linjani. Ok? Então vamos lá. Salibonani. Aí eu respondo, Niapila, que é, por exemplo, eu falo, olá, tudo bem? Como vocês estão? Aí vocês falam, sim, estamos bem, e você? Aí eu falo, eu estou bem também. Então seria mais ou menos essa tradução em português. Irmãos, eu queria pedir aos irmãos para que abrissem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, é um texto bem conhecido na igreja, né? A gente, até a PEC tem um livro chamado Mudança de Rumo, que tem essa mensagem, essa história, para que você conte para as crianças sobre a conversão de Saulo. Porque todos nós conhecemos aqui Paulo, né? E Paulo, ele foi o apóstolo da graça. Paulo, ele foi um homem que depois de Jesus, a gente segue muitos exemplos de Paulo. É um homem de Deus, é um homem que nos ensina muitas coisas, muitos princípios na Bíblia. Paulo pregou nas igrejas, escrevia cartas enquanto estava preso, e toda a igreja recebia essas cartas e orava por ele. Então Paulo, ele foi um homem muito especial para Deus, muito especial para Jesus. Só que antes de Paulo ser Paulo, Paulo era Saulo. E Saulo,
quando criança, ele amava as leis de Deus. Amava as leis de Deus. Ele queria um dia ser um escriba. Então, assim, um senhor, um mestre doutor da lei começou a ensinar ele sobre as leis, né, chamado Gamaliel. Ele começou a ensinar as leis de Deus para Paulo, aí para Saulo. E Saulo, quando cresceu, quando ficou adulto, ele apenas amava a Deus. Ele queria ser um escriba. Mas assim, quando ele ouvia falar de Jesus, ele já não tinha tanto conhecimento. Quem era Jesus? Então, e ele começou a perseguir os cristãos, porque assim, na religiosidade dele, Jesus não era uma boa pessoa. Então, assim, e esses cristãos que seguem Jesus não eram boas pessoas. Então eles mereciam ser torturados, mereciam ser presos, serem mortos. E então, assim, ele soube que haviam cristãos em Damasco. E aí ele foi em busca das leis para perseguir esses cristãos, para prender. Então ele foi ao sacerdote em busca dessa autorização. Então, e aí, a caminho de Damasco, algo acontece. Vem uma luz muito forte que faz ele cair por terra. E quando ele cai por terra, ele abre o olho e ele não consegue mais enxergar nada na frente dele. E ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Então, a partir daquele momento, houve uma mudança, houve uma transformação na vida de Saulo. Saulo conheceu Jesus. E, gente, quando nós conhecemos Jesus, há uma transformação na nossa vida. Porque o próprio Jesus, ele te molda, ele te transforma. Você passa a conhecer a verdade, uma verdade que você não conhecia antes. Quando você era mais novo, quando você estava em pecado, Jesus, e você vem para Jesus, você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida é transformada por Deus. Então, e Saulo foi transformado por Deus. Então aí Jesus fala para ele: levanta-te e vai para Damasco, aonde eu te direcionar. Então, aí lá em Damasco, vi um homem, e eu gostaria de ler com os irmãos, a partir do versículo 10 do capítulo 9. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos.
e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Vamos orar? Querido Pai, aplique em nosso coração a Tua palavra, ministra aos nossos corações, fala à Tua igreja, Pai, o que o Teu Santo Espírito quer falar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, Saulo foi um grande missionário, pregava a palavra de Deus, mas foi um grande instrumento do Senhor. Mas havia um homem simples, havia um homem, um discípulo de Jesus, chamado Ananias. Um homem que eu conto para os irmãos, assim, nesse tempo que nós estamos vivendo, a palavra improváveis. Sabe o que é ser um improvável? Nós somos improváveis. Então, assim, e quantos homens improváveis tinham na Bíblia? Homens com limitações, Moisés, Isaías, e nesse momento aqui, Jesus chamou Ananias. Por quê? Porque Jesus tinha um plano na vida de Saulo, e Ananias seria um instrumento entre Jesus e Saulo, para que Saulo pudesse ser abençoado e pudesse começar o ministério dele. Então, Ananias, ele era um homem piedoso, um homem cheio de fé. E o que é a palavra, o que a mensagem assim nos ensina, né, nesse momento? Primeiro, eis-me aqui. Eis-me aqui, quando fala assim: ora, vim em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor Jesus, numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Gente, não é só os missionários, os que são escolhidos por Deus para ir para um campo transcultural. Não, mas é a igreja. Porque o eis-me aqui, Senhor, você se dispor em servir ao Senhor, estar pronto a servir ao Senhor, independente de se você for ou se você estiver aqui, você orar ou você contribuir financeiramente. Você está pronto. Você está pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor. Então, não só são as pessoas escolhidas por Deus para ir, mas são as que estão aqui na igreja também, que são as pedras vivas, né? Que são as pessoas que estão aqui segurando a corda. Esses também estão prontos para dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque eu estou aqui com meu irmão que está lá do outro lado do oceano para segurar a corda por ele, para atender as necessidades que ele às vezes comunica. Então, esse é o eis-me aqui, que a Igreja Presbiteriana de Votorantim possa dizer todos: eis-me aqui, estou pronto para servir ao Senhor. E eu queria compartilhar mais 3 pontos. O primeiro ponto é se dispor. Lá no versículo 11 fala: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O que significa se dispor? Se dispor significa ser servo. Ser servo. E o que é um servo? Quais são as qualidades de um servo? Fé. Um servo tem que ter fé, né? Tem que crer que foi crer que quem é o patrão desse servo é Deus, e Deus provê todas as coisas. Então, temor, e esse temor não é medo,
mas é temor de Deus, é respeito a Deus. É você servir com excelência, você servir com respeito, com temor a Deus. E lá em Provérbios 1:7 fala, né, que temor é o princípio do saber. Então, se você tem temor a Deus, você está adquirindo sabedoria. Humildade, né? Lá em 1 Pedro 5:5 vai dizer assim, a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim: bem, todos encontraram? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no entanto, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então, ser um servo é ser um humilde, uma pessoa, um cristão humilde, e sinceridade, né? Você ser transparente, você não ocultar seus pecados, mas você ser sincero a Deus. E o próprio Deus, quando ele te usa como servo, quando você se põe assim, pronto, disposto para ser instrumento de Deus, Ele trabalha em você primeiro. Então, assim, nós como servos, nós precisamos ser moldados por Deus. Nós como servos, nós somos vasos nas mãos de um oleiro. E o oleiro, só o oleiro consegue enxergar o nosso coração. Só o oleiro consegue enxergar as impurezas que nós temos, porque nós temos pecado. Nós desejamos fazer coisas erradas, né? Desde criança, a gente ensina para as crianças, né, que as crianças também têm pecado. Mas assim, a gente é moldado por Deus o tempo todo. E a gente tem que se deixar ser moldado por Deus. Tem que ter essa sinceridade diante do Pai, que nos conhece, que quer o melhor de nós. E Ele nos ama. Sabe, um amor inexplicável, a gente não consegue entender, pelo fato de nós somos pecadores, a gente não consegue entender o amor tão profundo que Deus tem por nós, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para salvar os nossos pecados. Aleluia! Aleluia! Então, assim, esse é ser um servo, que tenha fé, que tenha temor, que tenha humildade, sinceridade, aonde quer que você esteja. E um servo dar bom testemunho, né? Porque aqui Jesus estava falando, vai para a rua direita. E nós, Atos 1:8 diz o quê? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Então, que nós possamos ser testemunhas onde Deus nos colocar. Porque não há nada melhor do que estar no centro da vontade do Senhor. Então, qual é a vontade do Senhor para a vida dos irmãos? Pense a respeito disso. Qual a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor para a vida dos irmãos? O que o Senhor quer? Como o Senhor quer usar vocês como um instrumento? Como o Senhor quer nos usar como instrumento enquanto a gente está aqui no Brasil? Então, esse é ser servo. Mas Ananias tinha medo, porque ele ouviu falar que Saulo era um homem perigoso. Então, ele teve medo. E esse temor, esse medo, coloca uma barreira, né? Nós mesmos, seres humanos,
Nós criamos essas barreiras. Assim, então essas barreiras são vários obstáculos, como se fosse vários bancos, assim, que cada banco significa uma barreira que você mesmo criou, né? E essas barreiras vão crescendo cada vez mais e você não consegue obedecer o que o Senhor Jesus está te mandando. Por exemplo, Votorantim, ou Sorocaba, ou São Paulo, às vezes você coloca barreiras em você mesmo, até para pregar o Evangelho. Você tem medo de falar de Jesus para o seu próximo, dentro do ônibus, dentro um Uber, ou alguém, você tem um certo medo, você tem uma certa vergonha, né? Porque você não estudei teologia, não sei nada, mas assim, meus queridos irmãos, você tem a palavra do Senhor. Então, assim, o plano da salvação é algo tão simples. Assim como Jesus resgatou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz, que a gente possa ser instrumentos do Senhor. E o medo, ele assim vai nos afastando, vai fazendo com que a gente perca a confiança em Deus. Mas, por exemplo, nos dias de hoje, questão do Covid, quantas igrejas fechadas, né? Quantas coisas aconteceram nessa questão, nessa pandemia. Lá no Zimbábue, nós estávamos lá num momento de solidão, no tempo de lockdown, de igrejas fechadas. A gente pensava assim, a gente chegou a ter pavor, insegurança, mas aí um dia, assim, louvando a Deus, Deus falou ao meu coração, em Hebreus 13:5, nunca te deixarei e jamais te desampararei. Então, queridos irmãos, Deus é tão bondoso conosco, Deus é tão cuidadoso, que Deus cuida, Deus provê e Deus está ao seu lado. Jesus estava mostrando para Ananias, vai, eu estou do seu lado. Saulo não é mais o mesmo. Eu estou do lado de Saulo também. Eu estou transformando a vida de Saulo. Então, aí verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ananias, como era um discípulo de Jesus, como era um homem apaixonado por Jesus, obedeceu. Então, o terceiro ponto é obediência. Desculpa. Obediência. A missão de Ananias era apenas ir e impor as mãos sobre Saulo e orar por Saulo. E qual é a nossa missão? Qual é a importância da oração, né? Assim, eu já vi uma frase na revista da Portas Abertas, de que a oração vai aonde a gente não consegue chegar. Então, assim, e a missão da igreja é orar ao Senhor. A missão da igreja é orar, meus irmãos. Não ter vergonha de orar. Se você conhece algum irmão enfermo, se Deus está incomodando seu coração, visita ele. Ore por ele. Nós, assim, quantas vezes a gente se sentiu mal, né? Se sentiu triste, e igrejas brasileiras fazendo atos assim, sendo úteis, sendo instrumentos no Senhor para nos consolar.
a igreja de Votorantim usando as crianças para escrever cartinhas, para nos confortar, e isso nos levantava, isso nos animava. Então, irmãos, isso é tão precioso. Então, assim que nós, servos do Senhor, possamos ser servo e obedecer, apenas isso. Que Deus nos encoraja, que Deus possa manifestar o teu Santo Espírito na nossa vida e ser instrumentos do Senhor aqui em Votorantim. Quando a gente estava chegando em Votorantim, eu vi uma placa lá, que Votorantim, que Votorantim é alguma coisa lá de Cristo Jesus. Isso. Então, que Votorantim todos reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Assim como Paulo pregava nas sinagogas, Jesus é o Filho de Deus. Que Votorantim todos possam reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e pregar Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, perdoe, Senhor, essa tosse alérgica, mas te louvo, Senhor, porque a Tua palavra foi compartilhada. Muito obrigado, Pai. O Senhor abençoe a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.